Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. É uma imensa alegria poder estar nesse momento compartilhando alguns minutos que nós vamos estar passando juntos, para meditarmos na palavra de Deus, dando sequência aí no segundo trimestre da escola bíblica, onde nós estamos estudando sobre a igreja eleita. É um estudo acerca da carta de Paulo aos Efésios. Estamos chegando na lição de número 3. E hoje o irmão Alex nos passou essa incumbência aí de estar ministrando essa lição, para os nossos queridos irmãos. E de imediato eu gostaria de parabenizar aí o Alex por essa iniciativa, bem como todos os irmãos aí do bairro Tomé de Souza e todos aqueles que têm acompanhado as transmissões e as lições que têm sido ministradas. Parabenizar pela iniciativa, que acho extremamente importante. Nesses dias onde a igreja não tem conseguido se reunir nos templos, que a gente possa manter, manter a periodicidade, manter o hábito e não relegar ou não deixar de estudar a Bíblia Sagrada, principalmente a questão da escola dominical. Então, a escola dominical ela é uma sequência, as lições, e é muito importante não interromper o seu estudo. Quando a gente cria um hábito de estudo na escola bíblica dominical, isso é muito salutar. E nesse momento onde os irmãos não estão conseguindo se reunir, então a ideia de manter as lições, via transmissões ao vivo é uma ideia muito boa, e agrega bastante aí na edificação dos irmãos. Então, o meu desejo nessa manhã é que você possa ser sim abençoado, possa ter uma melhor compreensão da palavra de Deus, possa aprender e ser edificado. E além disso, que a palavra de Deus possa servir para que você aplique ela no teu dia a dia, na tua rotina diária, que a Bíblia ela serve para isso. Nós temos que pegar as lições da Bíblia e aplicá-las no nosso dia a dia, na nossa caminhada, pois assim nós vamos nos tornando melhores, sendo moldados, aperfeiçoados e sendo abençoados. Então hoje eu vou estar aí substituindo o irmão Alex, numa tarefa que não é muito fácil. Ele tem se dedicado bastante para isso e para mim é um prazer poder estar com os irmãos. Então, como nós estávamos falando, esse trimestre nós estamos estudando sobre a carta que Paulo escreveu aos Efésios. E a carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta extraordinária. Ela é uma das cartas que é um dos picos mais elevados da revelação bíblica. Ela traz revelações extraordinárias. Ela é uma carta, uma epístola diferenciada. Por quê? Porque quando Paulo escreve aos Efésios, Paulo, diferente de outras cartas que ele escreveu, por exemplo, quando ele escreve aos Coríntios, aos Colossenses, são cartas que Paulo, apesar de serem extremamente poderosas e com grandes revelações, um dos objetivos principais quando Paulo escreve aos Coríntios era sanar problemas na igreja, uma igreja dividida, uma igreja que tinha problemas de desvio de conduta por parte de alguns dos seus membros, Colossenses, uma igreja que sofria abalos com heresias, enfim. E a carta aos Efésios ela é diferente. O foco principal de Paulo, quando escreve aos Efésios, não foi para elucidar, resolver nenhum problema existente na igreja. O foco foi trazer algumas verdades espirituais e manifestar aos Efésios revelações que Deus havia lhe dado, que são de uma profundidade muito grande, são de valores eternos. É por isso que a epístola, ou a carta aos Efésios, ela é conhecida como a coroa dos escritos de Paulo. Alguns também chamam de a rainha das epístolas. Por quê? Porque Paulo fala, quando escreve aos Efésios, ele fala de um mistério que estava oculto
por séculos, desde antes da fundação do mundo. E esse mistério vai se revelando agora, né? Paulo vai revelando, trazendo à tona, Deus está revelando esse mistério que é a figura da igreja, né? Aonde convergiriam os gentios e os judeus e, por intermédio dessa figura da igreja, a conversão da humanidade, das pessoas, daqueles que aceitam. Então, é um grau elevado de espiritualidade que encontramos na carta aos Efésios, né? Paulo, quando escreve aos Efésios, ele mostra a posição espiritual em que nós estamos como igreja, aonde nós estamos, o que temos de bênção à nossa disposição, e não são poucas, né? O patamar em que a igreja está inserido é um patamar muito elevado, né? E isso fica muito claro na carta que Paulo escreve aos Efésios. Por isso, ela tem essa importância toda, né, na Bíblia Sagrada. E hoje, dando sequência, né, nós chegamos na lição de número 3. E na lição de número 3, nós vamos estudar sobre eleição e predestinação. E aí, depois que o Alex pediu para mim dar essa lição, eu fiquei pensando assim, eu tinha o Alex como um grande amigo meu, né? Mas eu acho que eu vou ter que dar uma revisada nisso, porque ele escolheu e ele me passou a lição mais complicada do trimestre, né? A lição mais difícil de ser ministrada é a lição de número 3. Por quê? Porque falar sobre eleição e predestinação é falar de um assunto que gera, sim, muita polêmica, porque não existe uma linha só de interpretação, existem várias linhas de interpretações. Eleição e predestinação é um assunto que tem sido alvo de intensos debates, né, ultimamente, e é um assunto extremamente profundo, é um assunto que precisamos nos deter muito, buscar muito para termos uma compreensão do que Deus estava querendo, do que a Bíblia está querendo nos dizer quando fala acerca desses assuntos, né? Então nós vamos, nessa manhã, discorrer um pouquinho sobre essa lição e tentarmos aí chegar à melhor compreensão possível acerca desse assunto, né? Então, lição 3, eleição e predestinação. Antes de nós entrarmos na lição, eu acho que é importante a gente definir o que é eleição e o que é predestinação. Isso é básico para nós entendermos a sequência da lição nesta manhã. O que é eleição? Ser um eleito. Eleição, quando nós vamos adentrando ao original do termo, dá-nos a entender que eleição é escolha, né? Então, ser um eleito é ser um escolhido. Eleição fala de escolha. É a eleição, Deus escolhendo. Isso é eleição. O que é predestinação? Predestinação, o termo dá a entender que é determinar antes, ou determinar de antemão, né? Então, eleição e predestinação. Eleição é uma escolha. Predestinação é algo que foi determinado de antemão. Foi determinado antes de acontecer. Então, isso que é eleição e isso que é predestinação. Tá? Por que eu digo que é um tema polêmico, né? É um tema polêmico porque existem pelo menos 4 linhas de interpretações aí acerca desse assunto, né? 4 grandes linhas, né? A primeira linha de interpretação é os pelagianos. Os pelagianos, quando falam acerca desse assunto, que é a soteriologia, que é a doutrina da salvação, eles falam que o homem é o único agente da salvação, ou seja, que a salvação depende só do homem, né? E é um conceito herético e um conceito errado, mas é uma linha de interpretação. A segunda linha de interpretação que tem para esse assunto é a linha adotada pelos semi-pelagianos. O que ela diz, essa linha de interpretação? Que o homem dá início ao processo de salvação e Deus responde, né, com a salvação, ou seja, a salvação parte inicialmente de uma ação do homem que Deus vai responder, tá? Também
não há amparo na Bíblia para esse tipo de interpretação. Tá? Terceiro ponto e o quarto ponto. Terceira linha de interpretação é a linha adotada pelos arminianos, ou seja, Armínio Jacó era um dos pais da igreja, um grande estudioso. Ele estudando, ele determinou ou ele definiu, né, uma forma de interpretar esses assuntos. E resumindo o que fala a linha dos arminianos, é que Deus inicia o processo de salvação, né, porque o homem, por iniciativa própria, ele não conseguiria, porque é um consenso que a degradação moral da humanidade ela corrompe a todos, e que se dependesse somente do homem, o homem jamais se voltaria para Deus. Então, o processo de salvação ele inicia por um ato de Deus, que é assim que os arminianos também entendem, porém, os arminianos entendem que inicia-se por um ato de Deus e o homem responde a esse chamado, ou o homem aceita esse chamado, tendo a possibilidade de rejeitá-lo, tendo a possibilidade de não aceitá-lo. E aí existe também aqueles que adotam a linha de interpretação de Calvino, de João Calvino, que também é um dos pais da igreja. E o que a linha de interpretação dos calvinistas diz? Que Deus é o único agente da salvação, que não depende de mais nada, não depende de nenhum aceite do homem, que não depende de nenhuma atitude do homem. Exclusivamente Deus é o único agente de salvação, e ainda que Deus predestina uns para serem salvos e outros para serem condenados. Essa é a linha de interpretação dos calvinistas. Então nós vimos aí, existem os pelagianos, semi-pelagianos, os arminianos e os calvinistas. A nossa lição, os pentecostais, 80% dos cristãos, dos evangélicos, adotam a linha de Armínio na sua interpretação, ou mais próximo, ou converge mais para o que Armínio entendia, ou interpretava acerca deste assunto. Conosco não é diferente, a nossa linha é essa. Não entendemos que o calvinismo seja a melhor forma de interpretar esses textos, porém não temos o objetivo nessa lição de ficar debatendo a exaustão e tentando provar que um está certo e outro está errado. O objetivo da lição é defender o nosso ponto de vista quanto à eleição e à predestinação, para que isso fique bem claro, para que quando você seja questionado, o que é eleição, o que é predestinação, como que Deus conduz isso, como que nós interpretamos isso, você saiba responder, o que é eleição e o que é predestinação, como nós cremos, como é que a nossa confissão de fé interpreta isso. Tá? Então, dando essa pequena introdução, nós vamos adentrar de fato aí, então, na nossa lição. O texto áureo da nossa lição, ele está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. E eu vou ler o texto áureo porque ele é o que dá um embasamento aí para a nossa aula. Tá? As demais leituras, que é a leitura bíblica em classe e a leitura diária, eu não vou fazer aqui. Os irmãos têm a revista e os irmãos podem ler, podem acompanhar posteriormente. Mas eu vou ler só o texto áureo e aí nós vamos dando sequência à nossa lição. O que diz o texto áureo? Efésios, capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5. Diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, aqui nesses dois versículos, versículo 4 e versículo 5, Paulo cita esses dois elementos que é o objeto de estudo nessa manhã: eleição
e predestinação. Reforçando aqui, Efésios 1 e 4, Paulo diz, como também nos elegeu nele. E aí depois, posteriormente, Paulo vai na sequência dizendo, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então aqui aparece o assunto, eleição e predestinação. E é a partir daqui que nós vamos dar continuidade, e aí vamos adentrando nos pormenores. A nossa lição é dividida em 3 tópicos. Né? No primeiro tópico, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. E aí nós vamos falar sobre a eleição. No segundo tópico, nós vamos falar sobre predestinado para ser filhos de adoção. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre predestinação. E no terceiro tópico, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Tá bem, meus irmãos? Então, já deu para fazer uma introdução do assunto aí, né? Os irmãos já puderam ver que não é assim um assunto dos mais simples, né? É um assunto um pouco mais complexo, mas é um assunto que é extremamente importante e é um assunto que, lendo, olhando as referências, se detendo um pouco, a gente vai chegando a uma compreensão e vai vendo como esse assunto é importante. Então vamos direto ao primeiro tópico, né? O tópico 1, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Então nesse tópico, no primeiro subtópico, nós vamos ver o que é a eleição divina. Né? Efésios 1,4, como nós já lemos, Paulo vai começar falando sobre a eleição. Né? E quando Paulo está falando sobre a eleição aqui, nós vemos que Paulo cita que a eleição ela tem 3 aspectos, que é o que a lição aborda aqui. O que diz de novo? Efésios 1,4, para que vocês gravem bem aqui o que diz o versículo. Como também nos elegeu nele. Paulo está dizendo que nós fomos eleitos nele. Nele quem? Em Cristo. O primeiro aspecto da eleição, né? Nos elegeu nele, ou seja, nós somos escolhidos em Cristo. Ou seja, a nossa eleição ela é cristocêntrica. O centro da nossa eleição é Cristo. Primeiro, nos elegeu nele quando? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, segundo aspecto, quando que nós fomos eleitos? Nós fomos eleitos antes de tudo que existir vir a existência. Antes de tudo que veio à existência existir. Antes de Deus lançar os fundamentos do mundo, Ele já havia nos elegido. Né? Algo extremamente profundo, amplo, né? E poderoso. Terceiro aspecto. Vamos lá na sequência do versículo. Nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Aqui nós temos então os 3 aspectos. Primeiro aspecto, somos eleitos em Cristo. Segundo aspecto, quando que nós fomos eleitos? Antes da fundação do mundo, antes da nossa existência estar consumada, Deus já havia nos escolhido. Terceiro aspecto, para que Ele nos escolheu? Ele nos escolheu para vivermos uma vida de comunhão, de intimidade, de um relacionamento direto com Ele, uma vida santa e irrepreensível diante dele. E aí você vai parar para pensar, mas se Deus nos escolheu, e nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de haver qualquer ação do homem ou qualquer reação do homem, isso não é Deus já não determinou então que nós seríamos escolhidos? Como que funciona isso? Se nós analisarmos isso de forma isolada, dá a entender o quê? Se antes de o mundo existir Deus já havia nos escolhido, Deus já havia determinado quem seria escolhido, né?
como que funciona, né? Como que Deus sabia, né? Ou como que funciona esse aspecto da salvação? Se antes da fundação do mundo já havíamos sido escolhidos, ou seja, Deus olhou antes de tudo e disse, não, eu vou escolher esses e esses eu não vou escolher. Como que funciona isso? Tá? Para trazer mais luz para essa interpretação, para ficar isso mais claro, nós vamos fazer uma leitura aqui num versículo que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 2. Esse versículo aqui ele é fundamental para que a gente tenha uma boa compreensão acerca do assunto eleição. O que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2? Diz assim, Pedro escrevendo, né, ele vai saudar os cristãos aos quais ele está direcionando essa carta, que eram os dispersos, né, os crentes dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. E aí no versículo 2 ele vai qualificar os cristãos. E ele diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz os sejam multiplicadas. Eu chamo a atenção aqui para a primeira parte desse versículo, quando Pedro diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O que é presciência? Você sabe o que é presciência? Presciência é um atributo exclusivo de Deus. Né? Ele se parece muito com a onisciência. Deus é um ser onipresente, que está em todos os lugares, onipotente, que tem todo o poder, onisciente, que sabe de todas as coisas. Um ser presciente, ou presciência, é o atributo ou a capacidade de Deus saber das coisas antes que elas aconteçam. Isso é presciência de Deus. Ou seja, quando Deus diz, ou a Bíblia está dizendo Pedro está dizendo que Deus nos escolheu, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, ele está dizendo que Deus, ele já sabia qual seria a nossa reação quando fôssemos apresentados ou confrontados pela verdade do Evangelho da Salvação. É por isso que nós já somos eleitos desde antes da fundação do mundo, pela presciência de Deus. Não quer dizer, quando nós falamos que somos eleitos antes da fundação do mundo, que lá Deus já havia determinado quem seriam os escolhidos e quem não seriam os escolhidos. Que lá Deus já havia determinado quem seria salvo e quem iria para o inferno. Não. Quando a Bíblia diz que Deus nos escolheu segundo a sua presciência, a Bíblia está dizendo que Deus nos escolheu mediante uma capacidade única que só Ele tem de antever o futuro. Deus já sabia que nós seríamos receptivos ao seu amor, à sua graça que nos alcançou, e por isso que nós somos eleitos desde antes da fundação do mundo. É isso que esse texto quer dizer. É isso que nós entendemos como eleição divina. Deus nos elegeu, né? Deus nos escolheu segundo a sua presciência, a sua capacidade de ver as coisas antes de elas acontecerem. Então isso é eleição. Isso é eleição. Segundo aspecto da eleição aqui, né, o segundo subponto desse tópico, vai falar sobre as condições da eleição. E eu vou ler um pouquinho o que o escritor aqui diz. O comentarista, ele escreveu assim. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16, 1 Timóteo 2, 4 ao 6. Né? Quando falamos de eleição, volto a repetir aqui, não quer dizer que Deus escolheu uns para serem salvos, outros para serem condenados. A salvação é algo que está à disposição
de todos, de todos. É isso que nós cremos, é isso que nós entendemos. Né? E existem cerca de 80 textos que apontam para a expiação ilimitada, ou seja, Cristo morreu por todos os homens. Se Cristo morreu por todos os homens, ou seja, a salvação, a eleição não é limitada só para alguns, é para todos. O que diz João 13,16? O próprio Cristo vai dizer lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não está limitando, restringindo, ou seja, todos. Vou ler só mais um texto aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 a 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 a 6, que está sendo citado aqui na nossa lição, que diz assim, falando acerca de Deus, Paulo escrevendo a Timóteo diz assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Fica muito claro aqui no versículo 4. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. No versículo 6, falando do sacrifício de Jesus, ele diz que deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Ou seja, por que eu estou repetindo e enfatizando isso? Porque a doutrina calvinista, o ensinamento calvinista, ele não acredita assim. Né? Ele entende que Deus de antemão já escolheu os que vão se salvar e Deus escolheu aqueles que não vão se salvar. É que a salvação, que o sacrifício de Cristo, ele foi somente para aqueles que foram escolhidos e não para todos. Né? Então, nós entendemos diferente. E aqui nós estamos apontando ou detalhando alguns aspectos pelos quais nós entendemos dessa forma. Né? Por quê? Porque Jesus morreu por todos. A escolha, e aí é aqui que entra o detalhe, a escolha de Deus é baseada na sua presciência. Ou seja, ele já sabia de antemão aqueles que aceitariam ou não. Então, mas isso não quer dizer que ele definiu ou determinou antes quem seriam os escolhidos, os salvos e quem não seria. Então, são dezenas de textos na Bíblia que amparam essa forma de entender e de interpretar que nós cremos. Né? E lemos dois textos aqui, ou recitamos dois, né? João 3,16 e 2 Timóteo 4 e 6. Né? Então, fomos eleitos em Cristo segundo a sua presciência. Agora, para que nós fomos eleitos? Para que nós fomos eleitos? Fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo para uma vida santa e irrepreensível. O que diz aqui o comentarista da nossa lição? Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, que é o que lemos no versículo 4 do capítulo 1. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, que é a palavra para santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego amos, que é irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Ou seja, quando Deus
Ele nos elegeu, nos escolheu, né? Ele nos escolheu com esse objetivo, para que vivêssemos uma vida separada do pecado, para que vivêssemos uma vida de santidade, uma vida irrepreensível, né? Uma vida diferenciada. É por isso que Deus nos escolheu, né? Deus não nos escolheu para bonito, Deus não nos escolheu... hoje a gente tem vivido dias em que nós, infelizmente, percebemos uma certa deturpação, até mesmo dentro das igrejas, na forma de se interpretar a Bíblia. Os valores, os princípios, eles estão sendo distorcidos. Cada vez mais, o que nós percebemos? Né? Nós percebemos que o ser ele está ficando em segundo plano. Né? O ter, o conquistar, o ganhar, ele tem sido o primeiro plano. Né? Teologias que prometem tudo para o homem, né? Prometem as mais ricas bênçãos, prometem coisas extraordinárias, materiais. Não que Deus não tenha, Deus tem tudo para nos conceder, né? Mas bênçãos, elas são consequências, né? O objetivo principal da eleição de Deus, ele nos elegeu para que o nosso ser fosse transformado. O nosso ser, para que nós possamos ter uma vida santa e irrepreensível. Uma vida transformada. Uma mudança radical. É para isso que ele nos escolheu, né? E isso muito pouco a gente tem ouvido falar ou tem visto, né? Infelizmente. O foco, parece que isso não dá ibope, né? Isso não vem, né? O que vende bem é que Deus tem carro novo, casa nova. O que vende bem é que Deus vai fazer tudo acontecer. É um evangelho cada vez menos cristocêntrico, cada vez mais antropocêntrico, ou seja, o centro é o homem. As coisas giram em torno do homem, giram em torno das necessidades do homem. Os cultos, eles não são mais para Cristo, os cultos eles são para massagear ou afagar o ego do homem. Nós queremos ouvir o louvor, aquele que diz que nós vamos vencer, aquele que diz que nós vamos ser abençoados. As mensagens que levam as pessoas ao êxtase são aquelas que dizem que eles vão vencer, que eles vão triunfar. Cristo, ele é um mero coadjuvante, infelizmente, né? Mas não é para isso que nós fomos eleitos. A igreja não foi escolhida, eleita para isso, né? Nós fomos eleitos para viver uma vida santa, irrepreensível, confrontar um mundo caído, pecaminoso, né? Como que nós vamos confrontar? Pelo nosso jeito de ser e de viver, pelo nosso caráter, pelos nossos valores, pelos nossos princípios, né? E é isso que a lição vai falando na sequência, que é o quarto subtópico, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez e etc. Ou seja, é uma transformação, né? Roubava, não rouba mais, né? Levava uma vida desregrada, não leva mais. É isso que é ser um eleito. É isso que é ser um escolhido. É isso que é ser igreja. É para isso que nós fomos escolhidos, né? Ou seja, a nossa conduta, a nossa forma de viver é que vai produzir um impacto, que vai transformar, ou que vai mostrar, vai mostrar para o mundo a diferença, né? É por isso que ele nos escolheu, né? E hoje essa mudança ela é pouco ressaltada, né? Pouco falada, esse impacto. Mas é extremamente importante esse assunto, né? Acredito que os irmãos estão conseguindo entender. Então nós falamos nesse primeiro momento sobre a eleição. Fomos eleitos primeiro em Cristo,
antes da fundação do mundo e para viver uma vida santa e irrepreensível diante dele. Ok? Esses são os 3 aspectos. Essa eleição não é um determinismo de Deus, ela é baseada na presciência de Deus. Ou seja, na capacidade de Deus saber das coisas antes que elas aconteçam. Ele nos escolheu desde a fundação do mundo porque ele viu de antemão que nós aceitaríamos, né? Então, não quer dizer que ele determinou alguns para aceitarem e outros para não aceitarem, né? Então, precisamos viver como eleitos, como uma igreja eleita, uma igreja que faz a diferença no mundo através do seu porte, do seu caráter, do seu jeito de viver, né? Esse é o primeiro aspecto. Segundo ponto da nossa lição, o segundo tópico. Aí nós vamos falar sobre predestinação, né? Falamos sobre ser eleito ou ser escolhido, agora nós vamos falar um pouquinho sobre ser predestinado. O segundo tópico diz: predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinado, que nós já falamos no início, o que é predestinado? Predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. O que significa predestinado? É determinado antes, né? Determinado de antemão. Isso é predestinação, determinado antes. Então, a palavra predestinado, ela está mostrando que o destino dos eleitos foi feito lá na eternidade, tá? E aí nós vamos tentar esclarecer um pouquinho mais acerca da predestinação. O escritor aqui, ele vai dizer o seguinte, ele traz aqui o detalhamento do que significa predestinar, que nós já falamos, né, que é determinar antes. E ele traz um apontamento interessante aqui, que diz assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação ela se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Para ficar mais claro, vamos voltar para o nosso textual. O que diz lá no nosso textual? Efésios 1:4. Vamos ler de novo. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Ponto. Versículo 4. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ou seja, olha de novo, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Primeiro ele nos escolheu, nos elegeu com base na sua presciência. Após nos escolher e nos eleger, ele nos predestinou. Mas nos predestinou para quê? Nos predestinou para vivermos como filhos de Deus por adoção por intermédio de Jesus Cristo. Quando se fala em predestinação aqui, voltando àquele assunto inicial, não está se falando que Deus predestinou alguns para serem salvos e outros para serem condenados. Nós não entendemos assim aqui. Nós entendemos que aqui a predestinação está falando do futuro, do destino final dos que já foram escolhidos. Se tem uma coisa que está determinada, é o futuro da igreja, é o futuro dos santos. Cristo, Deus já determinou qual vai ser esse futuro. Deus já determinou as bênçãos que estão guardadas para nós. Quando a Bíblia fala de determinação, de determinar aqui, ela está falando isso. É uma bênção que já está determinada. É esse o sentido. E nos determinou para que fôssemos, nos predestinou para que fôssemos filhos por adoção. Não está falando aqui acerca da determinação
acerca de salvação, um salvo e outro condenado, que é o que o calvinismo ensina, né? E até tem aqui um auxílio, né, um subsídio para essa lição, que eu gostaria de ler aqui, que é exatamente o que o calvinismo ensina, né? Eu tenho aqui um texto que diz assim: João Calvino, em uma interpretação particular na sua obra A Instituição da Religião Cristã, ele define predestinação de forma absolutamente determinista. Olha o que diz nesse livro. Calvino falando: chamamos predestinação ao decreto eterno de Deus pelo qual determinou o que fazer de um dos homens, porque ele não os cria com a mesma condição, mas antes ordena a uns para a vida eterna e a outros para a condenação perpétua. Portanto, segundo o fim para o qual o homem é criado, dizemos que está predestinado à vida ou à morte. Ou seja, a doutrina calvinista, quando eles leem aqui eleição e predestinação, eles dizem o quê? Que Deus de antemão, ele determinou, ele escolheu e ele predestinou. Uns vão ser salvos, outros vão ser condenados. É isso que o calvinismo ensina, né? É isso que eles acreditam. E aí que é onde a gente discorda, né? Discordamos por quê? Porque nós não entendemos desta forma. Para mim, falando pessoalmente, esse conceito de determinar de antemão quem está salvo, quem está condenado, ele não estaria revelando um Deus amoroso que nós encontramos na Bíblia. Pelo contrário, ele estaria revelando um Deus tirano. Um Deus que criou pessoas para irem para o inferno. É isso que, no fundo, é isso que o determinismo fala. Se Deus determina quem vai ser salvo e já determina quem vai ser condenado, isso para mim que é inconcebível. Como Deus, né, um Pai amoroso, o Criador de todas as coisas, ele vai criar pessoas para ir ao inferno. O inferno é determinado como um lugar de castigo, como um lugar horrendo. O inferno é criado para os demônios, os anjos caídos e o próprio Satanás. E como Deus vai criar o homem sem lhe dar nenhuma oportunidade, nenhuma chance de experimentar o seu amor, ele já cria alguém para o sofrimento eterno. Esse Deus é um Deus que não tem amor, é um Deus tirano, né? Um Deus que tem prazer em condenar alguém sem mesmo antes lhe dar uma oportunidade. Então nós não conseguimos interpretar desta forma. Nós interpretamos que a questão aqui da predestinação, ela está falando do futuro daquele que é um escolhido, né? Predestinado para sermos filhos de adoção por Jesus. Para mim fica muito claro isso, né? Escolhidos com base na presciência de Deus, né? E predestinados para vivermos como filhos por adoção em Cristo Jesus. Tá dando para entender, irmãos? É um assunto complexo, né? É um assunto que não é dos mais simples, mas eu creio que tá ficando claro, né? Qual que é a nossa posição, o que nós entendemos por certo nesse assunto, por verdadeiro, né? Analisando estes textos da Bíblia. Dando sequência, então, acerca da predestinação, né? Nós vimos o que é predestinação, o que nós entendemos por predestinação. Então, Deus nos predestinou para sermos feitos filhos por adoção. E aqui é muito lindo, né, irmãos? Aí se nós formos parar para pensar o privilégio que nós temos, né? De um estado pecaminoso, de um estado que nós antes estávamos de destruição, de um estado que antes nós estávamos caídos, né?
Deus não só nos alcançou, nos escolheu, mas agora Ele nos predestinou para vivermos como filhos. Ele nos tira de um patamar extremamente baixo e caído, nos transforma, né, modifica o nosso ser e nos coloca agora como filhos por adoção. E é interessante que ele traz isso aqui, né? Paulo traz o termo filhos como por adoção. O termo filho, né, que forma parte da palavra adoção, é diferente do termo criança. Nossa filiação não se baseia na relação natural, mas numa nova relação pela graça de Cristo. Deus não tinha a obrigação de adotar pecadores. Não tinha. Ele fez isso pelo seu amor. Ele nos fez como filhos, né? Pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Porque Ele é maravilhoso, né? Então, fomos alcançados por Ele. Quais são os privilégios dessa adoção? Diz aqui na nossa revista: entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e reestabelece a comunhão com, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai, isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Que coisa gloriosa! Que coisa importante para nós analisarmos, né? Olha a posição espiritual em que Deus nos colocou. Nós fomos predestinados para vivermos como filhos por adoção. E como filhos, nós estamos em uma posição elevadíssima, espiritualmente falando. Como filhos, nós temos riquezas espirituais insondáveis à nossa disposição. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de um novo nome, herdeiros de uma promessa. Então é algo extraordinário e às vezes, aí parando um pouquinho agora e aplicando isso na nossa vida diária, na nossa vida prática, né, na nossa vida enquanto igreja, quantas vezes parece que nós vivemos e nós não vivemos como filhos, né? Nós vivemos como um estranho, porque nós não estamos desfrutando ou aproveitando dos acessos e da intimidade da qual um filho tem para com seu pai. Nós aceitamos viver de uma forma muito pequena, distante. Nós nos contentamos com coisas pequenas, passageiras, efêmeras. Perdemos às vezes tempo com tanta coisa que não edifica. Estamos preocupados às vezes com eventos ou com grandes coisas, em fazer chamamentos, movimentos. E as coisas vêm e vão e parece que nada muda, nada acontece. Esse é o retrato, às vezes, de uma igreja que se sujeitou a viver das coisas passageiras e sem a intimidade. Nós precisamos voltar e entender que nós somos filhos por adoção e temos o direito de viver como tal, de desfrutar de uma intimidade extraordinária que Ele tem para nos oferecer, né? Que possamos adotar isso na nossa vida espiritual, que eu faça essa análise, que você possa fazer a sua análise. Estamos vivendo como tais, como filhos? Estamos desfrutando do que Ele tem para nos oferecer ou nos conformamos com muito menos do que isso?
é muito importante que a gente faça essa reflexão, porque está à nossa disposição. E se está à nossa disposição, nós devemos sim tomar posse para sermos abençoados por Deus nesse sentido. Vamos avante, irmãos, na nossa lição aí, para que a gente também possa finalizar sem tomar muito tempo ainda, né? Tentar finalizar aí com 1 hora de escola, né? 1 hora e um pouquinho, para não ficar muito cansativo também para os irmãos. Terceiro ponto, então, e o último tópico da nossa lição, a sublimidade do propósito divino na predestinação. E aí nós vamos depois para a conclusão. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação, subtópico, que diz assim: o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Atos 17:30, vamos ver o que diz lá. Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então, voltamos ao aspecto que nós já falamos antes. Predestinação e salvação. A predestinação que nós falamos não é o fato de Deus escolher de antemão quem vai se salvar e quem não vai se salvar, né? Então isso precisa ficar bem claro. Nós entendemos que a predestinação é para vivermos como filho. A escolha de Deus está baseada na sua presciência. Esse é o principal ponto que nós divergimos da forma de interpretar dos calvinistas. Aqui no auxílio, no subsídio que nós temos para a lição, tem um ponto aqui que eu achei bem interessante para nós lermos aqui dentro desse subtópico. É um comentário aqui que diz assim: John Wesley foi um dos grandes heróis da fé, né, que nós temos, a narrativa dos seus atos, da forma como Deus usava. John Wesley, na sua obra Predestinação Calmamente Considerada, faz objeção à ideia de Calvino da predestinação arbitrária de alguns para a perdição. Ou seja, John Wesley também não aceitava e não entendia, como Calvino, que Deus de antemão já determinou alguns para irem para o inferno. O que John Wesley escreve no seu livro? Ele diz assim: a respeito daquele que, sendo capaz de livrar milhões da morte apenas com um sopro de sua boca, se recusasse a salvar mais do que um dentre 100 e dissesse: eu não faço porque não o quero, como exaltaremos a misericórdia de Deus se lhe atribuirmos tal procedimento? John Wesley está dizendo isso aqui. Como assim um Deus que nós pregamos de misericórdia e de amor agora é um Deus que simplesmente não quer salvar pessoas, quer que elas vão para o inferno, né? Isso é inconcebível. A Bíblia diz que ele é o justo juiz, né? Deus é o justo juiz. E como ele seria o justo juiz se ele condena o réu previamente? Como esse atributo poderia ser dado a um Deus que condena previamente alguém sem lhe dar uma oportunidade? Já determina que ele perdeu, ou que ele vai morrer, ou que ele vai para o inferno, melhor dizendo. Como pode ser considerado benigno se ele julga com parcialidade, permitindo que, pelo mesmo erro, uns sejam absolvidos e outros condenados? Todos estamos no mesmo nível, estávamos no mesmo nível de pecado e de degeneração.
E aí qual a lógica de Deus ver pessoas todas com o mesmo problema, sujeitos ao mesmo pecado, e ele diz, não, esses aqui eu quero e esses aqui eu não quero. Esses serão salvos e esses vão para o inferno. Não tem lógica. Se existe uma predestinação para a condenação, então do que adianta a pregação? É outro aspecto. Nesse sistema, os que não são escolhidos estão fadados à perdição eterna, quer a palavra seja pregada para eles ou não. Então, se Deus já determinou quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, por que nós estamos pregando ainda? Não teria lógica nenhuma. Então, essa é a discordância que nós temos quanto à interpretação, e nós cremos, sim, que Deus ele não determina ninguém para a perdição eterna. Deus nos escolhe, através da sua presciência ele nos escolheu, determinou que seríamos filhos por adoção, mas ele não determinou que alguns teriam que ir para o inferno. Isso a Bíblia não tem amparo. Nós não conseguimos entender desta forma. Não conseguimos entender dessa forma. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. É o que nós falávamos, né? Nós não cremos que Deus determina que algumas pessoas têm que ir para o inferno sem ter opção ou sem ter escolha, né? Então, quando se fala de predestinação, eu espero que tenha ficado bem claro o que nós entendemos quando falamos de predestinação, o que nós entendemos quando falamos de eleição. Eleitos por Deus, sim, escolhidos por Deus, sim, predestinados por Deus, sim, mas para vivermos como filhos, predestinados a sermos abençoados. Agora, não cremos numa predestinação que condena o ser humano de forma prévia. Nasceu para ser condenado. Não entendemos dessa forma. Para finalizar, a lição ainda fala sobre predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Ou seja, Deus nunca foi pego de surpresa, né? Mas o seu plano já estava traçado desde antes da eternidade. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos de Deus em promover a salvação, o amor de Deus e o seu amor. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Então, Ele nos escolheu, sim, nos predestinou para sermos abençoados, porque Ele nos ama e Ele quer que vivamos e desfrutamos de tudo o que Ele tem de melhor. Conclusão da lição. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então é isso, irmãos. Deus, quando falamos desse assunto aí delicado, né, um pouco difícil de interpretar, mas quando falamos de eleição e de predestinação, entendemos isso, né? Deus nos elegeu em Cristo, segundo a sua presciência, antes da fundação do mundo.
e nos predestinou para vivermos uma vida como filhos por adoção, né? Uma vida abençoada, uma vida onde possamos desfrutar das suas riquezas, da sua grandeza, da sua glória. Não cremos que Deus determinou quem seria salvo e determinou quem teria que ser condenado, né? Pelo contrário, não minimizamos o sacrifício de Cristo. Cremos que o seu sacrifício ele é para que todos pudéssemos ter acesso, né? Para que todos pudessem ser abençoados, para que todos fossem alcançados. Então é por isso que pregamos, é nisso que cremos, é por isso que anunciamos o amor de Deus. E que possamos sim passar a viver uma vida como filhos, né? Uma vida como quem tem comunhão, como quem tem intimidade, como quem tem liberdade, como quem tem acesso. E venhamos desfrutar destas grandezas, destas bênçãos, para que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida e como igreja possamos cumprir esse papel sublime que nós temos na face da terra. Ok, meus irmãos? Espero que tenham compreendido, né, a lição de hoje, dessa manhã, e que a palavra de Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, onde estivemos estudando a Tua palavra. Que cada vez mais ela possa estar clara no nosso coração e na nossa mente. Que possamos viver como filhos e desfrutar da intimidade e das bênçãos que o Senhor tem. Muito obrigado por ter nos escolhido, mesmo antes da fundação do mundo. O Senhor já nos via e já nos conhecia. E o Senhor demonstrou o seu amor na cruz do Calvário, quando se entregou por todos nós. Continua abençoando a nossa vida, abençoa a vida dos irmãos que estão nos ouvindo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, a tua semana, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Sempre estarei nesta beleza amada. Que Ele vive, eu posso crer.